A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live. Estou começando um pouco antecipado para que possam os irmãos poderem entrar. Enquanto isso, nós vamos ouvindo um louvor a Deus. Amém? Quem for entrando vai compartilhando. No nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aguardando os irmãos entrarem. Estamos dando uma iniciada um pouco antes, para que dê tempo de todos estarem aqui no momento de 8 horas, para a gente dar dando início ao nosso estudo essa noite. Paz do Senhor Jesus, Luana. Jesus te abençoe. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que já estão online. Nós estamos começando, iniciando um pouco antes, para dar tempo dos irmãos entrarem. Enquanto isso, você que vai entrando, vai divulgando, vai compartilhando. Iremos começar às 8 horas em ponto a nossa lição. A paz do Senhor Jesus, Beth. Jesus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós estaremos tratando sobre a segunda bem-aventurança. Você que vai entrando, vai compartilhando. Iremos falar nessa noite sobre o choro. Choro que deságua em alegria eterna. Aleluia. Deu uma melhorada. É porque na verdade nós estaremos de começo só. Vamos iniciar 8 horas em ponto. Amém? Segunda parte do nosso estudo, com o tema as bem-aventuranças. Hoje é a nossa segunda lição. Você que pode ir compartilhando, nós louvamos a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem sido um meio que nós temos encontrado de divulgar a palavra de Deus com os irmãos. Como a gente sempre fala, o nosso intuito não é de alcançar agenda. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, ao qual nós temos a oportunidade de ministrar o Evangelho a toda criatura dentro da Cracolândia, dentro da comunidade, os amigos e irmãos sendo nos convidados para ministrar a palavra em suas congregações. A nossa ideia é que o Evangelho ele possa ser anunciado e pregado a toda criatura, e é esse o nosso propósito. A paz do Senhor Jesus, presbítero Ivanildo. Jesus te abençoe, meu irmão. Você que foi entrando e puder ir compartilhando, irmãos, nós agradecemos aí a tua
ajuda. Eu já peço de antemão perdão aos irmãos pela minha voz. Hoje eu tô com a minha voz um pouco cansada, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória até o final dessa live e nós vamos conseguir fazer aquilo a qual o Espírito Santo de Deus colocaste no nosso coração. Amém, irmãos? Eu não vou me alongar, vou dar início já ao nosso estudo. Eu quero, antes de começar, quero orar com você. Quero orar com você nessa noite. Quero pedir a Deus que Ele tome a frente da nossa vida, a frente, mais uma vez, dessa live. Que Ele tome a frente de tudo aquilo que nós haveremos de fazer e falar aqui nessa noite. Amém? Eu vou orar, pedindo a Deus essa rica bênção sobre nossas vidas. Pai, soberano e eterno, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pela oportunidade única, Pai, de estar na tua presença. Eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que assim como tem sido, ó Deus querido, nos outros estudos, que a tua presença ela possa ser notória, que o Senhor possa verdadeiramente revelar-se a nós, ó Pai, nessa noite, para que nós possamos aprender mais sobre a tua palavra. Deus, é o intuito nosso nessa noite, Pai querido, de glorificar, de exaltar, de bendizer o teu santo nome, Pai, porque nós sem ti nós nada somos, como nós falamos na noite passada, ó Pai querido e santo, a nossa finalidade é ser dependente, totalmente dependente do Senhor. Ó Pai querido, nós não temos, ó Deus querido, nenhum mérito, ó Pai, de querer estar acima, ser grande, não. Nós queremos ser servos do Senhor. Permitimos nessa noite, ó Pai querido, o controle totalmente em suas mãos. Pobre de espírito eu sou e necessito, ó Deus querido, nessa noite, que o Senhor conduza, ó Pai querido, as nossas vidas e fale conosco através dessa live. Deus, toma meus irmãos que estão me acompanhando aí essa noite, toma aqueles que ainda não puderam adentrar, estarão fazendo. Eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Como é de costume, irmãos, eu vou tentar fazer aí um paralelo, um link daquilo que nós falamos ontem, aproximadamente, para que os irmãos que hoje talvez não conseguiram pegar a live ontem na sua primícia, na sua primária informação, possa nessa noite estar pelo menos entendendo a continuidade do nosso estudo. O tema ao qual nós estamos abordando é as bem-aventuranças, que faz parte do sermão da montanha, do sermão do monte, ao qual Jesus Cristo, ali em Mateus, de capítulo de número 5, ele dá início à instituição dessas instruções necessárias para aqueles que se dizem, ou melhor dizendo, para aqueles que são discípulos, aqueles que são pessoas que estão querendo ou estão devotando a sua vida em ser discípulo de Jesus. Então, nós ontem estávamos falando que a primeira bem-aventurança que é citada é o pobre de espírito. E é uma controvérsia no entendimento das pessoas do século XXI, na atual cultura e sociedade. É uma controvérsia muito grande, porque as pessoas não entendem como ser muito feliz aquele que é pobre. Porque a pobreza, no olhar de muitas pessoas, é algo negativo. E nós ontem explicamos que essa pobreza, ela não é uma pobreza daquilo que nós entendemos nos dias atuais com a cultura. Não é mendigar o pão, não é ser uma pessoa sem dinheiro, não é isso. É pobreza de necessidade. O pobre de espírito é aquele que não é autossuficiente. O pobre de espírito é aquele que entende que ele depende de Deus, ele depende de Jesus, para que ele possa verdadeiramente ter uma vida saudável na presença de Deus. A pessoa que é autossuficiente, ou que se acha suficientemente bom para poder fazer a sua jornada, ele não consegue reconhecer aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. Por exemplo, as pessoas que são autossuficientes, elas normalmente se pegam e se apressam aquilo no que tem apalpável. O que tem normalmente com o autossuficiente? Ele sempre está devotado em cima dos seus méritos. Qual mérito? A riqueza, o dinheiro.
ele sempre está em cima dessas situações, ele sempre está buscando prazer, a alegria, em cima disso, do dinheiro, das drogas. Ele é uma pessoa que ele é limitada no seu pensamento e até mesmo nas suas atitudes, porque ele precisa de algo que é externo, é apalpável e também é corruptível, melhor dizendo. E então ele se apega a isso e ele vive uma vida muitas das vezes de engano. Toda vez que eu cito alguma coisa, normalmente eu cito as minhas experiências. Porque um dia eu for assim, o que eu fazia? Eu achava que para ser verdadeiramente feliz, verdadeiramente ter a felicidade, eu precisava ter verdadeiramente a bebida, as drogas, a prostituição. E nós aprendemos com Jesus que na verdade a necessidade que nós temos, o que nós devemos fazer é reconhecer que somente em Jesus nós vamos ser verdadeiramente, ter a nossa necessidade saciada. Foi um pouco do que eu falei ontem. Verdade é que nós falamos ontem quase 2 horas referente a esse tema. Ah, Roger, eu não consegui acompanhar, como é que eu faço? Você tem várias formas de você fazer. Ou você pode ouvir essa mensagem através da minha própria página no Facebook, que é Pastor Roger Feitosa. Ou você pode também ir no YouTube. Lá no YouTube você também tem essa mensagem completa. Para que não fique muito alongado, eu só precisava fazer esse link para que a gente pudesse dar início ao nosso estudo de hoje. Você que pode, tá, irmão? Você que pode e tem uma Bíblia em suas mãos, abra comigo, juntamente comigo nessa noite, em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 4. É importante também eu já dizer, nesse começo de live, que aqui nós não estamos trazendo guerras teológicas, religiosas, não tem nada disso. Aqui eu prego Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, o único caminho que leva o homem à salvação e o único caminho que pode levar o homem até Deus. Os outros caminhos nós não vamos discutir aqui porque não existe, porque ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, e ele não abre precedente para outros caminhos. Então nós só citamos Jesus, só falamos o nome de Jesus, não falamos de igreja, não citamos as igrejas de outras religiões. Nós não temos essa intenção. A nossa intenção é de falar de Jesus Cristo, que salva, que cura e que liberta o homem. Vamos ler a palavra de Deus comigo? Me ajuda a ler a palavra no nome de Jesus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu vou repetir: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém, irmãos? É muito complexo. Na cultura que nós vivemos hoje, é muito complexo dizer que uma pessoa que chora é muito feliz. Porque na cultura que nós vivemos nos dias atuais, o choro é algo que mostra, é sinônimo de fraqueza. E muitas das vezes, nunca mais de tristeza do que de felicidade. Então você falar que quem chora é feliz, muitas das vezes é um paradoxo. A pessoa acaba não entendendo. Calma aí, Roger. Tu está dizendo que muito mais do que feliz é aquele que chora? Sim, é isso mesmo. É essa temática que nós vamos tratar nessa noite. Mais do que feliz é os que choram. Por quê, Roger? Porque eles serão consolados. Existe aí nessa palavra algumas promessas para aqueles que choram. Mas, Roger, é de qualquer forma? Não, é isso que nós veremos nessa noite. A minha proposta é que você me acompanhe e que ao final dessa lição você entenda que muito tem a se falar e se fazer para aqueles que choram, aqueles que verdadeiramente choram não de uma hipocrisia, não de uma forma mentirosa, mas sim de arrependimento. Aqueles que se contristando, eles conseguem alcançar o coração de Deus. Vamos para a introdução, irmãos. Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Então, que tipo de choro Jesus está falando
nessa passagem? Eu quero citar algumas razões por que nós choramos. Por que nós choramos? Choramos pelo luto, choramos de dor física, choramos pela decepção, pelo desespero, pela desesperança, pela saudade. Nós choramos pela compaixão, pela solidão, pela depressão e por várias outras coisas. Tem gente que chora por amor. O choro, na verdade, na vida de muita gente, ele acontece literalmente. A criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz, e se não fizer, gera preocupação, é o choro. Ela chora. Mas de que tipo de choro Jesus está falando nessa bem-aventurança? É justamente esse tipo de choro que nós vamos tratar. É esse tipo de choro que nós queremos mostrar para os irmãos, que Jesus estava tentando trazer e mostrar que aqueles que choram, eles serão consolados. Amém? Quando Jesus ele fala desse choro, ele está se referindo, a paz do Senhor Jesus, Joaquim, Manuela, Tiago, Jesus abençoe vocês, meus irmãos. Jesus ele está falando daquele que chora de aflição, e essa aflição não é de uma coisa meramente material, não é uma coisa material, mas uma angústia por ter de enfrentar uma dificuldade de um mundo que é completamente caído. Porém, entretanto, sem ser perverso como os outros, que são tão maldosos tanto quanto aqueles que nós estamos dizendo aqui. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia me ensina que quando Deus ele cria o mundo, Deus ele cria o mundo na sua perfeição. Não havia pecado, não havia discussão, não havia problema, não tinha coronavírus, não tinha nada disso. Deus, quando ele cria o mundo na sua maior perfeição, até que ponto de chegar em Gênesis capítulo 1, versículo 31, ele dizer que ele olha toda a complexitude da criação e ele diz que aquela criação não é boa, agora ela é muito boa, é mais do que boa, porque ela é completa, ela é perfeita. E quando Deus ele relata isso, ele demonstra que o homem também ele é criado em sua perfeição. Então não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha nada disso. Porém, quando o pecado ele adentra o mundo, através do pecado do homem, que o homem ele peca, e quando ele peca, aquilo que era perfeito perde a perfeição, nós perdemos o contato direto com aquele que é o Criador. E é justamente por isso que agora acontece o quê? Temos a dificuldade de entendimento daquilo que tem ocorrido nos dias atuais. Porque hoje quem chora é fraco, quem chora é uma pessoa, isso aí é tudo milindrado, tudo chora. Mas nem sempre foi assim. O choro também tem o choro de gozo, o choro de alegria, o choro de estar alegre na presença do Senhor. Existe o choro daquele que se arrepende do seu pecado, e isso também é bom. Aleluia. Então quando Jesus ele abre essa bem-aventurança, ele quer tratar de dois pontos. Ele faz uma declaração. Que declaração é essa? Ele diz que felizes são os que choram. Feliz é aquele que choram. E ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Porque eles serão consolados. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. O que esse choro significa? A paz do Senhor Jesus, missionário Joelma. Peço para que você que puder estar entrando, puder compartilhar, eu agradeço. Amém? Para que outras pessoas também possam acompanhar, assistir juntamente conosco. Não tem problema. Se ficar uma pessoa em nossa live, eu vou continuar pregando. Se ficar ninguém, eu vou continuar pregando, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado e exaltado, e você depois me acompanha por outra rede social. A paz do Senhor Jesus, Dayana. Então, irmãos, o que esse choro significa? Primeiro, esse choro ele deve ser um choro espontâneo, sem hipocrisia. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa afirmação, nós sabemos que muita gente, sabemos que muitas pessoas, quando ela chora, a gente sabe que tem muita gente que chora, mas não chora verdadeiramente
com a situação de querer ali mostrar um sentimento. Tem até artista, e a palavra hipocrisia, na verdade, vai chamar justamente de pessoas o quê? Pessoas que são como se fosse um personagem, uma pessoa que faz teatro, é aquela que se faz de choro, mas na verdade ela não tem aquele sentimento verdadeiro para tal situação. Então, o primeiro ponto: quem chora para ser consolado, como diz Jesus, para ser feliz, ele precisa ser um choro espontâneo, um choro que é verdadeiro. Nós temos uma situação em Lucas capítulo de número 7, que uma mulher pecadora, ela entra num recinto, no lugar de culto, de comunhão. Naquele momento Jesus tinha sido convidado a estar naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela entra naquele local, e ela começa ali com o seu choro, ela começa a molhar os pés do Senhor, ela começa com o seu cabelo enxugado, ela começa ali com o seu nardo puro, ao qual ela tinha em suas mãos, ela começa ali a derramar perante ao Senhor. E nós vemos que é disso que Deus está falando. É alguém que é pecadora, mas que está precisando ali de ser consolada. É alguém que até mesmo reconhece, como nós reconhecemos no dia de ontem, que nós somos pequenos, que nós somos pessoas necessitadas da presença de Deus, e que nós precisamos todos os dias ser dependentes do Senhor. Pai do Senhor Jesus, pastor Oziel. Ela vem ali com a situação, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Uma perguntinha aqui para iniciar: você tem chorado aos pés de Jesus? Você tem chorado aos pés de Jesus? Eu não estou dizendo pela sua situação financeira, pela tua situação material, eu estou dizendo de choro de gozo, choro daquele que reconhece que Jesus Cristo, ele é vivo, eficaz, é aquele que tem nos sustentado. Você hoje já chorou na presença do Senhor? Já sentiu a presença dele de uma maneira tão gloriosa como eu sinto aqui nessa noite? Poder falar para ele assim: Jesus, obrigado pelo fôlego de vida. Já foi grato, já reconheceu sua pequenez e já disse que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é tremendo? É assim que se começa, porque, como eu falei ontem, antigamente as pessoas dizem que o crente, ele levava lenço para a igreja porque ele ia chorar. É certo, era certo o crente se derramar na presença do Senhor. Então o primeiro momento é esse: você tem que ir até Jesus já com o teu coração espontaneamente voltado para chorar na presença dele, até o ponto dele olhar para ti e reconhecer a sua necessidade, a tua miserabilidade, para que ele possa verdadeiramente te consolar. Quanto você foi perdoado? Quanto você foi salvo? Por quanto? É mais ou menos desse tanto que você foi, que você deve chorar na presença do Senhor. Então, esse choro aí também deve ser um choro espiritual. Como assim, Roger? Eu vou explicar. É um choro pelo pecado, e não apenas pela consequência do pecado. Vai pegar um pouquinho, mas não sai da live não, irmão. Continua aqui comigo, dando glória a Deus e aleluia. Não sai da live não, vai apertar algumas coisas, vão se apertar, vai. Mas é para que nós possamos ser salvos, é para que nós possamos verdadeiramente estar trilhando o caminho de salvação, e não uma mera mentira, irmãos. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que você vai ter carro de chave de carro, chave de casa. Tudo isso Deus, ele pode te dar sim, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, outras coisas, vos serão acrescentadas. Será que as pessoas estão invertendo esse versículo e colocando só as demais coisas, porque o restante ele não quer saber? O reino dos céus e a justiça de Deus, a gente não está ouvindo muito. Deus, ele abençoa, eu tenho total certeza disso, mas é necessário nós aprendermos a andar verdadeiramente conforme Cristo quer que nós andemos aqui na terra. E como que Cristo quer que nós andemos, Roger? Cristo quer que nós andemos da mesma maneira que ele andou aqui na terra. Então vai ser apertado um pouquinho, mas fica comigo aqui dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor. Você que pode, vai compartilhando essa live, para que outros irmãos também possam adentrar e juntamente conosco aprender a palavra de Deus. Então o choro, ele não deve ser somente pelo pecado, ou melhor, apenas pela consequência do pecado, mas pelo pecado em si. Por quê? Eu vou mostrar para você que há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Tem muita gente que
tem dificuldade muito grande de entender o que é remorso e o que é arrependimento. Nem todo choro é de arrependimento. Nem todo choro é de arrepender-se. Ah, chorou, tá arrependido. Ah, esse aí chorou. Não, irmãos, nem todos. O choro é de arrependimento. Prova, Roger, eu provo. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele chora, ele pede para tirar as pragas que Deus está julgando ali o povo. Ele chora, ele pede para Moisés, Moisés ora. E a Bíblia vai dizer que depois que Moisés ora, ele volta a fazer tudo de novo. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. Então não é qualquer choro que vai ser sinônimo de arrependimento, irmãos. Tem gente que chora por remorso. Quer ver outra pessoa que chorou por remorso? A Bíblia vai dizer que Judas, após trair Jesus, ele pega as 30 moedas, retorna ao templo e ali ele começa a chorar dizendo que o que ele tinha feito não era o correto. Mas aquele choro não é um choro de arrependimento, não é um choro do pecado, mas sim um choro pela consequência daquele pecado. Existe uma diferença, irmãos. Tem muita gente chorando pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Deixa eu explicar uma coisa para você que vai ficar um pouquinho mais claro. É quando você toma um porre de vinho dentro da tua casa. E você, assim como eu fazia, fala assim: eu nunca mais vou beber vinho na minha vida. E graças a Deus eu nunca mais bebi mesmo. Mas tem pessoas que falam isso daqui a quando amanhece o dia, a primeira coisa que ele faz é colocar uma taça de vinho de novo nos lábios. Então o que acontece? O problema não era o pecado, não era o que estava fazendo mal, mas sim a consequência. Ou seja, o problema não era eu beber o vinho, o problema é eu vomitar depois na situação depois que eu bebi. É disso que eu estou falando. O problema não é pecar. Tem muita gente que acha isso. O problema é a consequência desse pecado. Não, o problema é o pecado. O problema é o pecado. Tem muita gente chorando sem arrependimento, está chorando por remorso. Não é arrependimento. O arrependimento, irmãos, você larga, você para de voltar a fazer. Você nunca mais retorna a fazer uma coisa que você se arrependeu. Se verdadeiramente houver um arrependimento, você não retorna a praticar as mesmas obras que fizeram anteriormente. Quer ver como é diferente? Vamos usar mais dois exemplos bíblicos de pessoas que verdadeiramente choraram por arrependimento e não por remorso. A Bíblia vai dizer que Davi, no Salmo de número 51 e no Salmo 32, ele vai citar que o pecado, no 32 ele vai citar que o pecado, ele faz com que os ossos dele, enquanto ele não confessa o pecado dele, enquanto ele não reconhece que ele tinha necessidade de ser verdadeiramente sarado, curado, tratado, ele diz que os ossos dele, o pecado fez como que os ossos dele se quebrassem, osteoporose, mais ou menos assim. E aí ele vai dizer no Salmo 51, que ele necessitava de ser perdoado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Ele fala para Deus assim: Pai, contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos o que era mal. Então Davi, ele chora, e o choro de Davi naquele momento perante a Deus é um choro de arrependimento. É alguém que está dizendo para Deus assim: Senhor, eu não quero mais pecar, eu não posso ter. Ele diz: Senhor, lava-me com hisopo, eu preciso ser limpo, e não tire o teu espírito de mim. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de arrependimento de pessoa que tem um problema de se afastar de Deus, e não somente do problema ocasionado do pecado. Não, as consequências para Davi nesse momento eram o menor de tudo. O que Davi não queria era ter perdido a presença de Deus. Arrependimento. Choro de arrependimento. Tem muita gente chorando que nem crocodilo, como dizem aí. Chora, mas na verdade não tem arrependimento. É o marido que bate na esposa e daqui a 12 minutos tá chorando: ah, meu amorzinho, eu te bati, foi sem querer. Mentira, é o medo de ser remorso, é o medo de você colocar ele, sabe aonde? A cadeia, porque se você colocar ele na cadeia, ele sabe que o negócio vai apertar.
Agora, quando existe mesmo o arrependimento, esse camarada ele levantou a mão uma vez só para você e nunca mais ele há de levantar a mão novamente para ti. Sabe por quê? Porque ele entende que Deus te deu a ele e ele para você, e que vocês são uma única carne, e que assim como a Bíblia diz que o homem ele tem que praticar as mesmas coisas que Deus praticou, Jesus praticou com a igreja. O quê? Dar a sua própria vida em amor à sua esposa. Que maravilha! Quando entendemos isso, há verdadeiramente arrependimento. Então Davi ele se arrepende. Pedro, da mesma forma que Judas e todos os outros discípulos, todos eles exceto João, eles têm um grande problema. Todos eles abandonam Jesus, exceto João. Todos eles abandonaram. Há muita gente aí que taca muita pedra em cima de Pedro. Mas Pedro, ele faz uma coisa que muitos daqueles que estão com pedra não têm coragem de fazer. Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar, cara. E ele fala: não, Senhor, aonde tu for irei, aonde tu tiver eu também estarei. Aquela história toda que você já conhece. Mas quando o negócio apertou, Pedro ele deu linha na pipa, ele não aguentou, ele não conseguiu ficar até o final. Cedeu. Mas uma coisa diferente de Judas: enquanto Judas sente remorso, Pedro se arrepende. Ele vai até Jesus e Jesus pergunta para ele: Pedro, verdadeiramente tu me amas? Pedro ele fala: te amo, Senhor. Ele fala para ele: então quando se converteres, conduz as minhas ovelhas. Uma vez. Novamente ele repete 2 vezes e vai na 3ª vez. E Pedro fala: tu sabes, Senhor. E essa palavra vai lá dentro do coração de Jesus, entendo eu assim. E Pedro ali naquele momento fala assim: Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu falei coisas que eu não conhecia, mas perdoa-me. E Jesus fala: Pedro, quando tu se converteres, conduz as minhas ovelhas. Arrependimento. Quem se arrepende larga e não pratica mais. A paz do Senhor, pastor João e Patrícia. Jesus abençoe, meus irmãos. É disso que nós estamos dizendo. O pecado, o choro de arrependimento, é quando eu entendo que o pecado ele me faz separação entre mim e Deus. Ele não está preocupado com a espada. Ele não está preocupado somente com a situação diferenciada e ruim que vai ser depois do pecado. Eles estão preocupados verdadeiramente com o pecado que faz separação dele para com Deus. Aqueles que serão consolados verdadeiramente vão ter que chorar devido ao seu pecado. Aleluia. Glória a Deus. A ofensa contra Deus feriu mais a Davi, feriu mais a Pedro do que o juízo sobre o seu pecado. Entenda isso, igreja. O que você fez com o seu pecado contra Deus feriu mais aquele que pecou do que a consequência. A consequência, irmãos, ela se torna pífia, pequena, quando você é verdadeiramente perdoado. Você passa pela prova dando glória a Deus, como diz o Lázaro. Porque Deus ele continua com você. Agora, quando é remorso, que você chora hoje, amanhã continua fazendo a mesma coisa, é muito provável que aconteça com você um suicídio espiritual. Isso vai não dizer um suicídio verdadeiramente físico, porque muitos que fazem assim, que choram dizendo que está arrependido e voltam a praticar as mesmas coisas, normalmente há um suicídio espiritual. Judas, ele verdadeiramente se suicida fisicamente mesmo e degola-se ali e acabou tudo. Vamos que vamos. Por que nós devemos chorar, irmãos? Pelo pecado. Porque o pecado é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Quando eu peco e choro, irmãos, e me arrependo nesse choro, e não é um remorso e um arrependimento verdadeiro, é porque eu sei que quando eu pequei, o pecado ele ofende e resiste ao Espírito Santo de Deus. Quando eu peco e eu choro pelo aquilo que eu pequei, meu Deus, eu pequei contra ti mais uma vez, e mostro o arrependimento verdadeiramente a Deus,
É porque eu reconheço que a minha amizade, o meu ajuntamento com Deus é muito maior do que o meu pecado. Porque o meu pecado, ele pode me afastar de Deus, mas se verdadeiramente eu me arrepender, a Bíblia vai dizer que o apóstolo João, ele vai dizer que Deus, Jesus, ele é nosso advogado fiel. Mas tem que haver arrependimento. Por que devemos chorar pelo pecado? Porque ele é um ato consumado de ingratidão a Deus. Se você parar para analisar, você que recebeu a salvação, você que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, se você parar para analisar o seu pecado não confessado, ele é um ato de ingratidão. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele envia o seu Filho, o melhor que ele tinha, para salvar a minha vida e você, irmãos. E agora você verdadeiramente peca e não esquenta mais a cabeça com aquilo que você peca. Não sente, tem muita gente que nem remorso sente, nem chorar, chora mais. Já virou tão comum aquela palavrinha, não, tudo é normal, isso é normal. Não, todo mundo está fazendo. Entenda uma coisa, você não é todo mundo. Você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa que reconheceu que Jesus Cristo é teu Senhor. Você reconheceu que Jesus é teu Salvador. Então você precisa reconhecer em prática, não somente em palavras. A Bíblia, o judeu, ele vai entender, vai aceitar, melhor dizendo, que a pessoa ela só é sábia quando aquilo que ela aprendeu, ela pratica. Se ela aprendeu alguma coisa ou fala alguma coisa e não pratica, para o judeu é tolice. Então se você é sábio, você tem que praticar aquilo que você acabou de aprender. Se você sabe e não pratica, é tolo. Aleluia. Por que devemos chorar pelo nosso pecado? Porque ele nos priva das coisas excelentes. Ele priva do nosso maior bem. Qual é o teu maior bem? Talvez vai ter pessoas aqui que vão dizer, meu maior bem é minha família. Meu maior bem é minha esposa. Meu maior bem é meu trabalho. Para mim, Roger, o meu maior bem é ter comunhão com Deus. Porque se eu tiver comunhão com Deus, todas as outras coisas, irmão, entenda isso, crente. Se você tiver com o teu negócio certinho com Deus, se a tua conduta com Deus, se o teu relacionamento com Deus está perfeito, todas as outras cadeias de relacionamento serão perfeitas. Quer ver? Teu negócio está certinho com Deus, teu casamento é bom, está perfeito, o relacionamento é bom, com seus filhos também, com seu vizinho também, e você vai fazer valer o que está escrito no Salmo 128, quando você sentar à mesa, a tua esposa será abençoadora até mesmo daqueles que estão do teu lado, os seus filhos serão abençoados e abençoarão. Irmãos, o teu relacionamento tem que estar bom, certinho com Deus. Isaías 59, versículo de número 12 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E isso deveria estar batendo na tua mente nessa noite, falando assim, não, a partir de hoje eu vou chorar aos pés do Senhor, mas choro de arrependimento, porque eu não posso viver longe de Deus. Amém, irmãos? Então, como que esse choro também deve ser feito? Ele deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado, irmãos. Lembrando que esse choro é um choro verdadeiro, choro de arrependimento, não de remorso. São choro, nós estamos tratando aqui de coisas que são verdadeiras, tá? Eu não estou dizendo daquele que chora como hipócrita, como um artista, não, choro de verdade. É um choro verdadeiro, de contristamento, de sendo contristado e estar na presença do Senhor, falando para ele, Pai, eu posso perder tudo, mas a sua presença eu não posso perder. É disso que nós estamos falando. É desse tipo de choro. O mentiroso, eu não quero nem mais tocar nesse assunto. Amém? Feliz é aquele que chora verdadeiramente pelo seu próprio pecado. O pecado,
nos faz pior do que uma serpente. O pastor Hernandes Dias Lopes deixou essa escrita é dele. A serpente não tem nada dentro dela, senão o veneno que Deus mesmo pôs nela. Entenda isso. A serpente só tem o próprio veneno dentro dela, e foi o próprio Deus que colocaste. E esse veneno, ele é medicinal, ele é até medicinal. Agora, o pecador tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Pegou. A serpente tem algo que Deus colocou, o veneno, e é medicinal. O pecador, quanto mais, que vive na prática do pecado, ele só tem uma coisa dentro dele, quem colocou foi o diabo, é o pecado. O pecado, que você acaba consumando. O diabo te instiga e você pega. Então, você precisa entender que esse choro ele precisa ser intenso. Esse choro, a palavra que Jesus usa, é a mesma palavra. Eu não sei se você já perdeu alguém e está de luto, ou já teve momento de luto. Esse é o mesmo choro que Jesus está falando, é o choro de luto. É a mesma dor de quando nós estamos de luto por uma pessoa. Quando o camarada ele chora com essa mesma vontade, com essa mesma tristeza, Deus ele entende que ele precisa ser consolado. Para que ele reconheceu o arrependimento, se arrependeu, melhor dizendo, e agora o Espírito Santo de Deus o consola. Porque o Espírito ele é o consolador. O que se opõe ao choro pelo pecado? Agora pegou, hein? O que se opõe ao choro pelo pecado? A dureza do coração. A dureza do coração faz com que você não chore pelo seu pecado. Interessante que existe uma palavra que muitos até citam aí, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Essas palavrinhas são citadas sempre. Mas existem pessoas que até quando começa a furar, ela volta lá e passa um embolso. Joaquim que é pedreiro, sabe mais ou menos como é que é isso, pastor Oziel? Passa ali uma massa bem grossa para talvez não continuar quebrando aquele ponto da pedra que estava sendo quebrado. Nem britadeira consegue quebrar esse coração de pedra. Ele não derrete em lágrimas. Ele não sente o seu pecado fedendo. Porque o pecado, irmãos, é como se fosse um fedor aos olhos e às narinas de Deus. Ele reconhece o fedor do pecado de todo mundo, mas o dele ele não consegue enxergar. Coração duro, assim como o coração de Faraó, assim como o coração de Caim, assim como o coração de Judas, não permite ser acessado pela graça e pela misericórdia de Deus. Não consegue reconhecer que o seu pecado, ele faz separação de ti com Deus, e com isso ele nem ora por pecado. Sabe aquela pessoa que fala assim, mas eu estou vivendo a minha vida, fuma maconha, cheira cocaína, não estou fazendo mal para ninguém, está se matando, crente. Irmão, você não está fazendo mal para ninguém não, tu está se matando, e também se matar é pecado. Suicídio continua sendo pecado, irmãos. Mas o coração é tão inflexível, a insensibilidade já não existe, e nós acabamos endurecendo o nosso coração. E a Bíblia diz em Hebreus que quando a palavra vier, não endureça o vosso coração. Quer ver uma coisa? Tem um monte de gente hoje chorando pelos dias difíceis. Ai, Roger, tem tanta gente morrendo, coronavírus está matando tanta gente, a política não está batendo certo, eles não estão se entendendo. Chora por tudo isso, mas não consegue chorar pelo pecado que habita nele. Ele não consegue reconhecer que ele precisa verdadeiramente chorar, pedir a Deus, Pai, sara essa nação, mas começa por mim, sara a minha vida primeiro para que o negócio continue. Corações endurecidos, irmãos. Esse negócio de Jesus voltar não existe não. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai por mim.
Vai por mim pela palavra de Deus. Ele está às portas. Ele está às portas. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Se ele não voltar nessa noite, porque eu espero ele para agora, cuidado que você pode ir. E se você for, o que será da tua vida? Se o Senhor perguntar para você nessa noite, para onde você quer ir? Para onde você irá? Talvez você vai gritar para ele, vou para o céu. Mas ele vai perguntar assim, mas você está vivendo aqui na terra palavras e obras daqueles que vivem no céu? Você hoje vive uma vida aqui daqueles que podem se assentar num trono que é chamado de santo? Nós precisamos entender, irmãos, que os dias estão sendo cada dia mais estão opulentos, cada dia mais dificultosos, e nós precisamos entender que Jesus, ele veio buscar uma igreja lavada. E quando eu digo igreja, eu não digo templo, eu digo pessoas lavadas, eu digo pessoas remidas, eu digo pessoas santas. Esse choro, irmãos, ele deve ser um choro pelo pecado seu, mas também pelo pecado dos outros. E interessante que a Bíblia nos dá um monte de citações que muitas pessoas choraram pelo pecado dos outros. Davi, ele chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus. Jeremias, ele chora ao ver a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus, ele chorou quando a cidade impenitente de Jerusalém estava de uma situação calamitável, uma situação deplorável. A Bíblia vai dizer que quando Neemias escuta e ouve que a situação estava muito ruim daqueles que ficaram, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele chora. Nós precisamos chorar, irmãos. Precisamos chorar aos pés do Senhor. A igreja está voltando, precisa voltar, melhor dizendo, a chorar aos pés do Senhor. A lágrima do crente, ela continua sendo necessária nos dias tão difíceis como os nossos. Olha isso, irmãos. Devemos chorar pela blasfêmia da nação. Nós vivemos dias deploráveis no Brasil. Em todas as áreas, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou falando de política. Eu não vim aqui para falar de esquerda, direita, eu não estou nem esquentando para isso. Sabe por quê, irmãos? Eu creio num Deus que tem a rédea de todas as coisas. A Bíblia não diz que o homem está no controle de tudo. Ele diz que todo o controle está sobre as tuas mãos. Quando o povo pensou lá antes de Noé que iria se controlar tudo, fazer da tua forma melhor depois de Noé, queria fazer da sua forma, Deus permite. Mas quando Deus, ele vem àquele lugar, a torre ela derrubada, aquilo tudo se acaba, há uma confusão de línguas e Deus mostra novamente quem é que está no controle. Entenda uma coisa, a única pessoa, o único poder, o único todo-poderoso continua sendo Jesus. Sabe por que as coisas estão cada vez pior? É porque nós queremos tirar daquele que já está com o seu poder e com as suas mãos e nós queremos colocar naquilo que não pode ser resolvido. A única coisa que pode ser feita é que eu e você choremos pelo Brasil, é que eu e você choremos pelo Rio de Janeiro, pedindo ao Senhor misericórdia pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa comunidade, e que Deus tenha misericórdia de nós e mude o rumo da história. Devemos chorar, irmãos, pela escassez daqueles que choram, porque são poucos aqueles que estão chorando. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, chorar aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor, sara a nossa nação, Deus. Deus, sara a nossa nação. Ore pelos governantes, sim, ore, irmãos. Não pare de orar, assim como eu não tenho parado, pedindo a Deus, Deus, ilumine no nome de Jesus a mente deles. Mas eu entendo que todo o controle está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que tem todo o poder. Lei errado diz que o mundo já é do maligno. Não, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Jaz vem de jazer, jazigo, cova, sepultura. O mundo está se afundando no maligno.
É isso que a Bíblia está dizendo. Não é que o mundo é do maligno, ele não tem nada, tudo é do Senhor. Aleluia. Vamos passar. Quais são os motivos para esse choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chora apenas pelas coisas de perdas materiais, você está desperdiçando suas lágrimas. Você precisa chorar com arrependimento, irmãos. Porque quando você chora com arrependimento, as suas lágrimas, elas te fazem curar, elas te fazem ser libertados. Por quê? Porque são choros de bem-aventurança. É aquele que chora para ser feliz. É aquele que chora porque algo está sendo transformado dentro de si mesmo. Ele já não chora porque perdeu um PlayStation 4. Ele não está chorando porque talvez o amor não deu certo. O que ele está chorando é porque o pecado que o afasta de Deus tem o corrompido de tal maneira que ele chora na presença do Senhor até ser verdadeiramente informado que é necessário. Ele está na presença do Deus que tudo pode. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. Quando eu choro na presença de Deus, é um sinal que eu nasci de novo. Irmão, deixa eu te contar uma história minha. Uma das pessoas mais difíceis para chorar era eu. A minha mãe me batia, eu ficava rindo. Eu apanhava porque eu ria de tanto apanhar. Ela está aqui na live, pode dizer se é verdade ou mentira. Eu apanhava tanto, mas eu não chorava, eu ria. Eu achava engraçado. E eu, quando aceitei Jesus, eu me tornei uma manteiga derretida. E não como um teatro, não como hipocrisia, mas sim como um sentimento de arrependimento na presença do Senhor. Isso é uma evidência da graça, irmãos. Isso é uma evidência. A graça, o novo nascimento, o surgimento de um novo homem, ele faz com que nós venhamos estar na presença do Senhor de uma maneira diferenciada. Eu não vou para a presença do Senhor para buscar alguma coisa, eu vou para a presença do Senhor porque eu já recebi dele. Eu não vou para ganhar, eu já ganhei. Aleluia. O choro pelo pecado é precioso. As lágrimas clamam pela misericórdia. Jacó, ele ora, chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. As lágrimas derretem, se assim podemos dizer, o próprio coração de Deus. Tem um louvor que diz que a lágrima do crente, ela é muito preciosa para Deus. Me faz lembrar de Ana. A Bíblia diz que Ana era uma mulher que estava ali chorando na presença do Senhor. E o Senhor, quando ele vê Ana chorando de uma maneira de arrependimento, uma maneira de contristamento, o Senhor, ele responde à oração daquela mulher. E interessante que no capítulo de número 2, de 1 de Samuel, a Bíblia vai dizer que ela faz um hino de adoração a Deus. E que coisa linda é você ler esse capítulo de número 2 de Ana. Ana vai dizer que Deus é aquele que exalta e Deus que abate. Ana vai dizer que Deus é aquele que levanta o homem, tira do monturo e coloca ele lá como príncipe. Ana vai dizer que ele é o dono da vida, é ele que mata e é ele que dá vida. Ana começa a exaltar e enaltecer o nome daquele que é grande, sabe por quê? Porque Ana chora na presença do Senhor. E quando Ana chora na presença do Senhor com verdade, Deus responde para Ana com toda a sinceridade do seu coração. E Deus ali abençoa ela de maneira tal que ela não só tem mais um filho, ela vai ter outros, vai gerar outros filhos. A estéril que era doente, aquela que sofria, agora ela está dando risadas porque o Senhor a consolou. O choro pelo pecado produz alegria. Eu vou ler com você agora Salmo 42, versículo 3. Se você que pode compartilhar, irmãos, tá proibido não, pode largar o dedo. Aleluia. Salmos 42, versículo 3.
Olha que o salmista diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? As lágrimas, como o salmista diz aqui, elas são como alimento, como mantimento para a vida dele. Porque pergunta para ele: aonde está o seu Deus? E se eu pudesse fazer um bate-pronto, uma certa vez, eu tive um problema. Logo assim, a minha casa veio foi destruída pela chuva. E uma pessoa me perguntou: onde está o seu Deus? E eu mostrei para ela e falei: está dentro da casa. Sabe por quê? Porque estava eu, meus filhos, e Deus me deu vitória. Então, se eu não estou morto, se eu tenho vida, se eu tenho saúde, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é Ele que Deus sustentou aqui até aquele momento para que eu e minha família pudéssemos ser libertos e salvos. Pai do Senhor Jesus, pastor Johnny Silva, meu primo. Aleluia. Glória a Deus. O choro pelo pecado previne pelo choro do inferno. Tem muita gente que não está chorando agora de arrependimento. E é o que a Bíblia vai dizer: que haverá choro de ranger de dentes no inferno. Hoje, quem chora é consolado, porque é bem-aventurado. Mas tem aqueles que não choram por nada. E a Bíblia vai dizer que onde chorar, sabe aonde? Não é no inferno. O inferno não foi produzido para você, irmão. Entenda isso. Você tem que ir para o céu. Mas aqueles que não querem, aqueles que não entendem, vão ver e vão ter choro sim, de ranger de dente lá no inferno. Agora as lágrimas são de bem-aventurança. Agora é o tempo de chorar pelo pecado. Chora agora. Agora o choro é como uma chuva da primavera. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero, irmãos. Aquele que está chorando agora é bem-aventurado. Aquele que vai chorar no inferno é amaldiçoado. Aquele que hoje destampa as feridas, tira a casca da ferida da alma e chora pelo pecado, ele está livre, a alma dele está sendo liberta da morte. E da morte eterna, irmãos. Agora tem gente que não quer chorar, sabe por quê? Primeira coisa, não quer reconhecer que verdadeiramente está andando em caminhos obscuros. Não quer reconhecer que está em pecado. Não quer reconhecer que o caminho até parece ser bom, mas o final dele é de morte. Coração de pedra. Acha que tudo é brincadeira. Acha que no inferno vai ter pagode, cachaça, baile funk. Acorda. No inferno vai ter ranger de dente. No inferno vai ter situação complicada, irmãos. É sofrimento eterno. Aleluia. O único caminho que você tem de ser consolado, como essa bem-aventurança diz, é reconhecendo Jesus como teu suficiente Salvador e Senhor da tua vida. O único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça em Cristo. Aleluia. Só há um remédio para que haja cura à doença mortal da alma: quando verdadeiramente há o arrependimento. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes a palavra não é que você queria ouvir. Eu sei que você estava querendo ouvir aqui talvez uma mensagem que massageasse o teu ego, o meu ego. Talvez você queria ouvir aqui que vai estar sendo liberado hoje a chave do teu carro.
Mas eu acho que melhor do que a chave do carro é você ter um nome escrito no livro da vida e acesso direto ao trono da glória. Eu acho que melhor do que você receber hoje um beijo da mentira é verdadeiramente tomar um tapa da verdade, para que você possa ser verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais tempo de você viver uma vida mentirosa. Não é mais tempo de nós vivermos uma vida que dizemos ser uma coisa e vivemos outra. Não é mais tempo disso. É tempo de arrependimento. É tempo de chorar aos pés do Senhor. É tempo de começar a clamar e colocar as mãos e pedir a Deus: Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos no teu nome e pedimos a ti, ó Pai, repreenda essa doença. Repreenda esse mal, Pai, que está sobre a nossa nação. Os profetas de hoje estão sumidos. Os profetas de hoje estão escondidos. Precisamos, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, voltar a chorar aos pés do Senhor. Ah, Roger, mas não foi eu que pequei, mas a nação pecou. Então oremos ao Senhor e pedimos: Senhor, no nome de Jesus, perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do presidente, perdoa o pecado de quem for que seja, mas sara a nossa nação. É tempo de chorarmos aos pés do Senhor. Não é tempo de discussão, não é tempo de briga, é tempo de buscar a face do Senhor dos Exércitos e derramar lágrimas aos pés do Senhor. Fazer como a mulher fez em Lucas 7. Chegar com seu nardo precioso e falar para ele: hoje eu te ofereço tudo que eu tenho de melhor, mas se só isso não é bom, eu vou derramar lágrimas aos seus pés e enxugarei os seus pés com os meus cabelos. Honra! O cabelo de uma mulher naquela época era honra. Aleluia! O choro pelo pecado é temporal e finito. Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. Existe uma promessa dizendo que Deus ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas entende, irmãos, é só para quem chora. É só para quem chora, e o choro de arrependimento pelo seu pecado. Só vai ter como Jesus tirar dos seus olhos as lágrimas para quem chora. Quem chora na presença do Senhor, com o choro de arrependimento. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. Salmo 30, versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 30, versículo de número 5. Vamos ler. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quantos dias está sendo o teu choro, mas a certeza que nós temos é a mesma que Jó teve, que o nosso Redentor ele vive, e o sol da justiça ele há de brotar no tempo certo. Talvez está tudo escuro. Roger, eu estou chorando já há muito tempo, mas fique calmo, porque você será consolado. Fica tranquilo, Jesus ele vai te consolar. Vai cessar o pecado, o choro vai cessar, e você vai ser presenteado pelo Mestre. Aleluia! Quais são os obstáculos para esse choro? Amor. Ouça. Quais são os obstáculos para esse choro? Choro de arrependimento. O amor ao pecado. Tem pessoas que amam o pecado. Deixa eu te contar uma coisa que eu fazia. Eu enchia o estômago de cachaça, o fígado de cachaça, bebia 51 com mel fogo paulista,
e descia a marreta na 51, e vamos que vamos, cachaça, cerveja. Chegava no outro dia, doía o estômago de uma maneira tal, e eu falava que o problema foi o torcida de pimenta que eu comi. Mentira! Eu sabia onde estava o problema. Eu sabia onde estava o problema, mas eu amava esse problema. Eu amava o meu pecado de uma maneira tal que eu não queria me afastar dele jamais. Quantas pessoas que estão me assistindo aqui nesse momento, que vão me assistir, amam o pecado de uma maneira tão grandiosa como essa? Quer ver uma coisa? O amor ao pecado faz o pecado mais saboroso. E torna o nosso coração endurecido para reconhecer que ele me faz mal. Como você pode se entristecer pelo pecado se você ama o pecado? Como você vai se entristecer com o seu pecado se você ama o pecado que você comete? O que eu tenho a te orientar nessa noite é que você tenha cuidado com a doçura do veneno. Nem sempre o que é doce é bom. Um diabético não pode comer coisa doce. Não é bom. O amor ao pecado te afasta da graça de Deus. Você precisa, irmão, se afastar. Ah, Roger, mas esse pecadinho, pecado é pecado. Pecado é pecado, irmãos. O que me faz também? Quais são os obstáculos que não me deixam chorar pelo meu pecado? O desespero. O desespero pelo pecado diz para você, não tem mais jeito. Irmãos, o que eu ouvi de palavras dizendo para mim que eu não tinha mais jeito. O Roger, tem jeito mais não. Esse daí, ou é preso, ou é morto. O Roger, não. Isso aí é brigão. Isso aí gosta de uma briga, de uma confusão. Cachaceiro. Isso não tem mais jeito não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única pessoa que pode dizer para você se tem jeito ou não é você mesmo. Porque Jesus, ele está pronto para fazer a obra. Mas se você não quiser entregar a sua vida a ele, aí fica difícil mesmo. Falaram para mim que eu não passaria dos 18, 33 anos na carcaça. E Jesus tem dado vitória cada dia mais. Tem jeito sim, igreja. Tem jeito sim, irmão. Ah, mas eu sou cachaceiro. Jesus muda e te transforma em pregador. Eis um ex-cachaceiro falando para você. Ah, não tem mais jeito não, eu sou traficante. Jesus te transforma num pregador da palavra. A transformação para você também. Não tem mais saída, não tem mais esperança, eu vou dar cabo na minha vida, não se mata não. Sabe por que você não deve se matar? Porque esse é remorso, chora com arrependimento e Deus vai mudar a tua vida é hoje. Aleluia. O desespero é fruto do seu coração enganoso e da mentira do diabo que está falando, se mata. Não tem mais jeito, não tem sim, irmãos. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir agora, rapaz. Agora não. Agora é a hora da tua vitória. Ah, mas tô chorando, mas continua chorando porque Deus está te dando vitória. Aleluia. O desespero apresenta Deus para a alma como um juiz carrasco. Quando o camarada está em desespero, ele olha e fala assim, mas nem Deus me quer mais. Irmãos, entenda uma coisa, João 3,16, Deus diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem uma palavra para você, Ele não te abandonou, Ele não te largou e não vai te largar. Não escuta o que o diabo está dizendo no seu coração. Deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te transformar de dentro para fora, irmãos. Há solução para a sua vida. O desespero, ele fecha a porta para a misericórdia e destrói o arrependimento. O único fundamento da misericórdia é o arrependimento, irmãos. Jesus, ele veio pregando justamente isso. Jesus, ele prega o arrependimento. João Batista prega o arrependimento.
Os apóstolos depois dele pregam arrependimento, e nós precisamos continuar dizendo que se você se arrepender, tiver lágrimas de arrependimento, o Senhor ele é fiel para te transformar. Ele muda a tua vida, irmãos, que ele mudou a minha. Eu estou falando de você, um testemunho vivo. Hoje eu choro, mas eu choro de alegria na presença do Senhor, porque o restante já estou sendo consolado através do Espírito Santo. Aleluia. O que nos impede de chorar pelos nossos pecados? A presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Entenda isso. É um profundo engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda nos seus pecados. Eu já ouvi certas pessoas dizendo que Deus, no dia final, ele há de salvar a todos. Que a salvação é para todo mundo. Verdade. A salvação é para todo mundo. Jesus não veio para salvar somente o bonitão do Roger, não. Ele veio para salvar todo mundo. Mas existe uma grande diferença, irmãos, daqueles que reconhecem e se arrependem e daqueles que não querem se arrepender. A salvação é para quem se arrepende. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não levam. A Bíblia diz que o único caminho para levar a Deus é Jesus Cristo. Eu vou ler um versículo com você, para que você possa entender. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, não defraudei ninguém, mas também não reconheceu a Jesus como Salvador e Senhor. A salvação não é para quem tem olhos azuis ou verdes. A salvação é para aquele que crê na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quem não crê, vai dizer em João capítulo 3, já está condenado. Ah, Roger, é você que está dizendo, eu não, é a palavra de Deus. É a Bíblia. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 7. Deixe, entenda, irmão, deixe, não pratique mais o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você está pensando que vai fazer tudo, vai estar justamente sendo ingrato para a obra salvífica de Jesus, vai estar verdadeiramente não fazendo aquilo que a Bíblia ensina, vai fazer do teu jeito, vai matar, vai roubar, vai bater, vai espancar, e que no final você vai ser salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda dá tempo de você deixar o caminho perverso. Ainda dá tempo de você largar os pensamentos iníquos. Ainda dá tempo de você se converter ao Senhor. Essa misericórdia é para aqueles que creem e acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ah, mas eu não matei ninguém e ele acha que porque eu não aceitei Jesus, eu não vou para o céu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor Jesus. Então, você vai querer fugir da ira de Deus no final. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não ressuscitar no arrebatamento da igreja, se tiver morto, você só vai ressuscitar, irmãos, para ser morto de novo. Tá? Então você fica ligado. Você permita-se ser tocado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Que esse teu coração empedernecido, ele venha se quebrar e você possa verdadeiramente ter nessa noite fruto de arrependimento. Porque a obra de Deus, ela está aberta para todos. Mas é necessário um reconhecimento da minha parte e da tua parte para essa obra.
Não há misericórdia sem abandono do pecado. E não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Então, a partir de hoje, irmãos, comece a clamar pela misericórdia de Deus e peça para Ele lhe ajudar a abandonar o pecado, para que você possa verdadeiramente ser perdoado e ser verdadeiramente consolado perante a Deus. Olha o que Jesus diz: aquele que não crê no Filho, vamos ler, João 13:36, para você não pensar que é minhas palavras. João 13:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Aí você está no evangelismo, dizendo para o camarada que Jesus ele quer limpar dos olhos dele toda a sua lágrima, mas que ele precisa se arrepender do seu pecado. Aí o camarada fala assim: eu sou novo demais para aceitar esse Jesus. Você acha cedo demais para deixar o pecado, mesmo estando sobre a ira de Deus? Você acha cedo demais para chorar pelo pecado, mesmo estando sob o domínio de Satanás? Você vai deixar para o fim, para o leito da enfermidade, para chorar pelos seus pecados? Você não sabe que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? Você porventura já não ouviu Deus dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração? Irmãos, tem muita gente achando que vai ter a oportunidade do momento final. Não, mas no fim da minha vida eu aceito Jesus. Quando eu estiver no leito de morte, eu aceito Jesus. Se eu te falar que pode não dar tempo, não, vou curtir a minha vida, porque curtição da vida é fazer sexo à vontade, é se destruir com as drogas, é fazer um monte de coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus diz, e você mesmo assim quer fazer, e você fala: no fim da minha vida eu faço. Será que vai dar tempo? Será que você vai conseguir ter esse tempo para se arrepender? Eu te chamo a atenção nessa noite. Arrepende-se agora. Chora pelo teu pecado agora. Pede perdão a Deus agora. Não precisa ir, irmão, você não precisa ir. Eu não gosto dessa palavra. Ah, se não vier pelo amor, vem pela dor. Eu não gosto dessa palavra. Porque Deus, Ele ama você, Ele não quer que você sofra para você vir para Ele. Não, você pode vir agora. Tem gente que fala assim: Roger, eu não sabia que era bom. Eu falei: mas eu te falei, mas você não me ouvia. Ah, se eu soubesse que ser de Jesus era assim, eu tinha vida há muito tempo atrás. Remorso. Arrepende-se hoje, cara. Arrepende-se hoje, meu amigo. E você vai ver o quanto é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o conforto oferecido aos que choram esse choro? Qual é o conforto oferecido aos que choram esse choro? O choro vai preceder, ou seja, vai antecipar o conforto. Assim como a limpeza da ferida precede a cura. Nós temos o costume, amado, de sempre achar que o melhor vinho, ele é oferecido primeiro. Não é assim? Achamos que o melhor vinho, ele sempre é oferecido de começo. Sendo que Deus, ele faz o inverso. Isso já foi mostrado nas bodas de Caná. A Bíblia vai dizer que acabou-se o vinho. E o vinho naquela época se dizia alegria. Acabou a alegria da festa. Chamaram Jesus
e Jesus providencia novamente a alegria. E o mestre Sala vai dizer que o vinho derradeiro era melhor do que o primário. Deus sempre guarda o seu melhor vinho para o fim. O diabo não, o diabo faz o contrário. Ele mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o fim. Porque o diabo está falando para você: vive a tua vida do jeito que você está vivendo, é tudo perfeito, e você está usufruindo do pecado, do gozo, do adultério, e está vivendo uma vida desregrada e falando: tá tudo bem, esses crentes são um bando de bobo, e eu estou usufruindo da minha vida do jeito que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode estar até usufruindo daquilo que é bom para a carne, mas o fim dessa utilidade vai ser você viver o resto da tua morte no inferno. Primeiro ele vai mostrar, o diabo vai mostrar para você o vinho resplandecente do copo. Depois o vinho vai te morder como uma serpente venenosa e vai te matar de pouco a pouco. O diabo sempre vai mostrar o pecado como algo muito atrativo, saboroso, bonito. Fala para mim, meu irmão. Fala para mim que não é gostoso pecar. Para a carne é a melhor coisa que tem. Mas para o espírito mata. E o final de todos aqueles que cometem esse pecado, o fim é trágico. Ele vai cometer uma tragédia, não é vida, é morte. Quer ver uma simulação? O diabo mostra para Judas 30 moedas. O preço de um campo, tinha dinheiro para fazer e acontecer. Ele mostrou a isca. Depois ele fisgou com o anzol. E o que aconteceu? Judas cometeu suicídio em ato de desespero. Primeiro te mostra aquilo que você acha bom, depois ele mostra o dente do leão. Depois ele mostra justamente que você está acabado. Porém Deus não. Deus não. Deus mostra primeiro o pior. Ele fala para você que tu tem que chorar. Deus ele mostra que você precisa primeiro chorar. Porém o que vem depois é muito melhor do que o choro. Ele promete que você vai ser consolado. Ele fala que você tem que chorar, mas ele diz que você será consolado. As lágrimas de arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sementes do conforto. Aquele que sai, Salmo 126:5, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Mais umas frases do pastor Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz: Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho novo de alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. Glória a Deus. O conforto que Jesus promete é poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Nós estamos quase chegando ao final, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que então algumas pessoas ainda sentem a falta desse conforto que nós acabamos de falar? Que o conforto que Jesus promete é poderoso. Esse conforto ele floresce no meio da aflição. Mas tem muita gente que não consegue sentir. Sente falta desse consolo, desse conforto. Por que isso, Roger? Porque eles choram, mas não são as lágrimas de arrependimento. Irmãos, entenda, o choro não é mérito. É um caminho para a alegria, não a causa da alegria. Quando eu choro, é para ser confortado em Cristo. Não é mérito meu. Não é louvor e exaltação minha. É para louvor e exaltação do nome do nosso Deus, irmãos. Então tem muita gente que não está sendo consolada porque
Eles choram, mas não lágrimas de arrependimento. Outros se recusam a serem consolados. Entregam-se à tristeza, ao lamento, à amargura. Tem pessoas que você volta a falar com... Tu fala com o crente hoje, e aí, irmão, como é que você tá? Tudo na paz. Daqui a 12 minutos tu entra na rede social, tá lá, minha vida está um tédio. Eu não aguento mais essa vida. E Jesus está te oferecendo, sabe o quê? Alegria no meio da tristeza. Lamento e consolo no meio do seu lamento. Para de se entregar à tristeza, irmãos. Para de ficar lamentando, lamuriando. Aleluia. Tem pessoas que não estão sendo consoladas porque eles adiam o projeto de felicidade apenas para o futuro. Tem pessoas que acham que o projeto de Deus é fazer o crente sofrer o resto da vida nessa terra. Não, a minha vida é sofrer mesmo. Ah, o crente tem que sofrer. Não, não é isso, irmãos. Eu costumo dizer que a vida que nós haveremos de ter no céu, ela já se iniciou aqui na terra. Você vai ser uma pessoa feliz a partir daqui, não somente lá. É a partir aqui da terra que você começa a gozar daquilo tudo que está preparado no céu. Aleluia! Eu não vou ser feliz, eu já sou feliz. Ah, mas tu está chorando, mas não quer dizer que eu estou chorando que eu não seja feliz. Certo é que a alegria não está completa, vai se completar. Mas eu já vivo aqui alegre e feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu te chamo a atenção para isso. Eu chamo a tua atenção para que você não se entregue à tristeza de tal maneira que você fique se lamuriando das suas vidas, da sua vida, da tua situação. Eu quero trazer uma mensagem agora de conforto para você. Porque se verdadeiramente você anda na presença de Deus, há plenitude de alegria. A palavra plenitude significa completo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Haverá um dia em que os salvos viverão no céu, no novo céu e na nova terra. Onde da praça da cidade corre o rio da vida. Onde está o trono de Deus. Onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia descreve esse conforto dos salvos do céu como uma festa. A festa das bodas do Cordeiro. Onde vamos descansar das nossas fadigas. Como a Bíblia descreve essa festa? Eu estou terminando essa mensagem. O dono desta festa é o próprio Deus. O dono dessa festa é o próprio Deus. Esta festa será incomparável em termos de alegria e provisão. Olha que felicidade será. O próprio Jesus, ele haverá de levar o banquete à sua noiva. Ele servirá a tua noiva nesse grande banquete. Que alegria será essa festa, irmãos. Nessa festa será incomparável em termos de companhia dos convidados. Lá estarão os salvos, os anjos, os querubins, serafins. Cristo estará lá como dono da festa. Aleluia! Seremos uma só família, seremos um só rebanho. Que maravilha será, irmãos! Essa festa será incomparável em termos de música. Será a festa do casamento do noivo com a igreja. O coro celestial e angelical estarão apostos, as trombetas celestiais estarão afinadas, um coro cósmico levantará sua voz em exaltação a Deus e ao Cordeiro. Oh, glória! Uma gloriosa música encherá os céus e a terra. Aleluia!
Esta festa será incomparável em termos do lugar onde está sendo celebrada. Esta festa será no paraíso de Deus, a cidade santa cujo fundamento são pedras preciosas, cuja praça é de ouro, cujas portas são de pérola, cuja claridade procede do Cordeiro. Esta festa dar-se-á na Nova Jerusalém. A cidade mede 2.400 quilômetros de largura por 2.400 quilômetros de comprimento. É maior do que qualquer cidade do mundo. Ela tem espaço para todos os convidados para as bodas. Aleluia! Esta festa será incomparável pela sua duração. Esta festa não terá fim. Ela nunca acabará. Aqueles que se assentarem nesse banquete nunca se levantarão da mesa. Teremos vestes brancas, coroas, nos assentaremos nos tronos, reinaremos com o Rei da Glória para sempre e sempre. Aleluia! Ó bendito conforto para aqueles que agora choram pelos seus pecados. Essas palavras todas que eu citei agora, elas são do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele me fez ir a fundo nessa noite, irmãos, com a questão desse choro. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo aquilo que Deus providenciou, ou está a providenciar para a tua igreja, é muito maior de tudo aquilo que nós temos passado aqui na terra. Nós não podemos parar. Nós choramos hoje de arrependimento, mas haverá um dia, haverá um tempo em que Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas e nós estaremos festejando, adorando, exaltando com Ele na glória. Que festa será! Que maravilha será eu poder ser alimentado, me banquetear junto ao Senhor da glória. A Bíblia que diz que Ele haverá de fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer para Ele. Eu quero servi-lo hoje, eu quero amá-lo hoje, mas a Bíblia diz que naquele grande dia é Ele que vai me servir. E não adianta fazer como fizeste Pedro quando ele foi lavar os seus pés. Não, Senhor, eu que tenho que fazer isso. Ele vai falar para você que você não tem parte com Ele. Permita-se receber essa alegria dEle. Que conforto, irmãos, é para aquele que chora nessa noite, é aquele que chora por arrependimento, é aquele que chora pelo seu pecado, pedindo a Deus, como vai, me arrependo do meu pecado e peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Aleluia! Irmãos, eu não sei como está você, mas eu estou radiante de alegria. Eu fiquei sabendo que Jesus, Ele vai fazer com que todo o meu choro, ele se converta em alegria de salvação. Eu não sei você, irmãos, mas eu estou saciado em saber que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que chora na presença do Senhor, porque eles haverão de serem consolados. Aleluia! Pai do Senhor, Margarete. Eu não sei você, meu amigo. Eu não sei você, minha amiga. Eu sempre falo a mesma coisa e vou replicar aqui. Eu tenho paz. Aleluia. As circunstâncias não mudam o verdadeiro adorador. As circunstâncias podem até ser ruins, mas ela não muda o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância, com dinheiro, sem dinheiro. O verdadeiro adorador, ele não esquenta, ou ele não analisa se ele está vivendo dias bons ou ruins. O importante é ele adorar ao Senhor. Aleluia. Ah, Rod, mas eu estou chorando. Fique em paz. Se o teu choro são choro de arrependimento, o Senhor ele há de te consolar. Vamos concluir essa live. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão.
Eu louvo a Deus pela tua vida, você que pôde estar aqui até esse momento. Porque são dias muito difíceis. Muito difíceis. Nós precisamos orar muito. Chorar muito aos pés do Senhor. Uma certa feita, eu até falei, o lugar mais alto que o crente pode chegar é aos pés do Senhor. Não saia daí. Continua chorando aos pés do Senhor, porque Ele há de responder a minha oração e a tua oração. Conclusão. As lágrimas do arrependimento têm rolado em sua face? Você se entristece por entristecer o Espírito Santo? Quer ver uma coisa, irmão? A gente tem uma visão muito pequena do que é Deus. Achamos que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma pessoa. Muitas pessoas acham que não é uma pessoa. Eu já te digo de convicção que ele é uma pessoa. Porque só se entristece quem é pessoa. Uma pessoa se entristece. E o Espírito Santo de Deus se entristece. Uma vez me perguntaram assim, mas como que o Espírito de Deus se entristece? O Espírito de Deus se entristece, irmão, quando ele está falando ao teu ouvido, para você se arrepender, para você verdadeiramente deixá-lo fazer a obra, e você está fazendo ouvido de mercador. Isso entristece o Espírito Santo. Porque o entristecimento dele é porque você não está infeliz. Você está chorando. Porque quando você vai para o baile da Árvore Seca, vai para o pagode da vida, você vai beber a sua cerveja, ou melhor, a sua não, a cerveja, você vai fazer aquilo que tu sabe que não é louvável o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, porque ele sabe que no final da noite, quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, o problema ou está maior, ou você nem mesmo conseguiu resolver aquilo que estava pendente. E ele está falando no teu coração, no teu ouvido nessa noite. Converta-se. Larga esse teu caminho de iniquidade. Larga a tua vida de pecado. Começa a chorar hoje pelo pecado que você cometeu. Porque ele é fiel, irmão, para ser consolador e te consolar nessa noite. Você vai receber uma alegria que nem mesmo você vai entender. Mas eu estava chorando agora e você vai sentir um gozo, uma alegria tão grande que você mesmo não vai entender de onde vem essa alegria. Deixa eu dizer para você, é o Espírito Santo de Deus que começa a habitar na tua vida a partir desse momento, porque você reconheceu que você sozinho não consegue, reconheceu que o controle nas tuas mãos não dá certo, reconheceu que Deus é muito maior do que você, reconheceu que você não consegue agir sozinho e que o Espírito Santo de Deus vai te doutrinar, vai te levar em lugares melhores. É aquela situação que muita gente me pergunta, calma, por que você não fica mais tão nervoso como tu ficava antes? É porque eu tenho paz e Espírito, o Espírito Santo habita em mim. Ah, mas precisa melhorar um pouquinho. Sim, sempre. A melhora é sempre. Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou da náusea pelo pecado? Espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Irmãos, eu termino aqui essa lição. Agradeço de coração a todos aqueles que estiveram aqui até esse momento. Eu vou replicar para aqueles que chegaram. Nós não temos intuito aqui nenhum de ser beneficiado com dinheiro, ser beneficiado com agenda, nenhum. O nosso intuito aqui é divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que você muitas das vezes entrou nessa live achando que você ia receber uma mensagem somente do amor de Deus, somente que Jesus salva, cura e liberta.
Mas eu preciso também mostrar para você, irmão, que nós precisamos verdadeiramente ser moldados pelo Espírito Santo. Amanhã, se você puder e quiser, nós estaremos aqui a partir das 8 horas novamente, com o terceiro estudo, que é Porque os mansos são felizes. Essa mensagem vai ser em cima de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5. E amanhã a gente vai falar sobre mansidão, tá? Se você quiser e puder, tá? Você pode estar aqui no mesmo horário, no mesmo local. Estaremos fazendo live pela minha rede mesmo, Roger Feitosa. Estaremos divulgando através dos banners. Se você puder divulgar também, nos ajuda. Irmãos, o nosso desejo é que você seja consolado, é que você verdadeiramente seja alcançado pela palavra do Senhor. Amém? Estaremos orando e logo em seguida impetrando a bênção apostólica, abençoando a tua vida e dos teus familiares e encerrando essa videoaula. Amanhã estaremos novamente aqui a partir das 8 horas. Pai, soberano e eterno, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a ti obrigado. Obrigado por mais uma vez a tua misericórdia nos alcançar. Obrigado, Senhor, por mais uma noite o Senhor falar conosco aos nossos corações. Como eu sempre digo, Pai, nós não somos professores, somos pregadores, facilitadores, tentando, Pai, queremos entender a tua mensagem para poder ajudar o povo que vai herdar a salvação. Nos ajude, ser conosco, toma o nosso país, toma o presidente da república em tuas mãos, toma os governadores, os prefeitos, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, toma o Brasil em tuas mãos. Nós oramos e pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor venha governar, venha reger, venha ser aquele, ó Pai querido, que vai dar verdadeiramente as instruções corretas, que nós sabemos que só pode vir do Senhor, para que a nossa nação não seja assolada, para que o nosso povo, Deus querido, não venha a ser dizimado. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Salva o teu povo, Pai, salva nosso povo, salva meus parentes, salva meus irmãos, salva, Deus querido, aquele que me ouve, salva para a glória e honra do teu nome, ó Deus. Não é mérito nosso, nós não queremos nada além, Deus querido, que o Senhor venha fazer algo diferenciado na família do que me ouve, naquele que me ouve, Deus querido. Nós queremos somente que haja salvação e que pessoas venham ser transformadas, que mesmo que chorem, venham ser consolados pelo teu Santo Espírito. Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Receba-se, Deus, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo em glória, e que todos digam amém e graças a Deus. Fiquem na paz, irmãos. Até amanhã. Jesus abençoe.